de hoje que o técnico Jorge Jesus habita o imaginário do torcedor do Flamengo. Basta que o time tenha algum momento de instabilidade para que milhares, milhões de rubro-negros clamem pela volta do míster ao futebol do Brasil ao Rio de Janeiro e ao Ninho do Urubu. Não é nada tão simples assim. Eu conversei com alguns colegas jornalistas portugueses sobre o momento de Jorge Jesus. Escrevo sobre isso no meu blog do UOL Esporte, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Outsider Tours, que tem pacote com voo direto para Montevidéu e hospedagem para a final da Libertadores. Detalhe, também a opção do bate-volta, viajando no sábado, dia 27, dia do jogo, e voltando na madrugada, no começo da madrugada do domingo, dia 28, partindo do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Tá? Também você encontra na Outsider Tours pacotes para a final da Liga dos Campeões, que vai acontecer em maio do ano que vem em São Petersburgo, na Rússia, e você pode fazer parcelamento em 12 vezes sem juros. Na Outsider você encontra também pacotes turísticos além do esporte e também para outras modalidades, final de NBA, Super Bowl, NFL e tudo mais. Você pode entrar em contato por intermédio da conta da Outsider no Instagram, o link também para o site e tudo mais. Tudo isso você encontra aqui na descrição do vídeo. A Outsider apoia aqui o nosso trabalho no youtube.com/Mauro César e tem aí essas oportunidades para você. Entre em contato com eles e diga que você viu a chamada aqui no canal. Legal? Então, a situação é o seguinte: o Benfica, nas últimas rodadas do Campeonato Português, enquanto Porto, né, e o Sporting, seus dois grandes rivais, venceram os 5 últimos jogos, o Benfica fez 10 pontos em 15 possíveis. Ou seja, nesses 5 jogos, Benfica e Porto e Sporting fizeram 15 pontos. O Benfica fez 10. Com isso, o time que tinha uma vantagem na liderança do campeonato ficou atrás. Está 1 ponto atrás dos dois. No domingo, o Benfica joga contra o Sporting Braga. O Braga é o time treinado por Carlos Carvalhal, técnico que o Flamengo procurou no ano passado para substituir o Jorge Jesus. Na ocasião, Carvalhal, que tinha feito bom trabalho no Rio Ave e já estava encaminhado para voltar ao Braga, não aceitou vir para o Brasil, muito em função também da pandemia. Questões até familiares, era muito difícil para ele, deixou isso muito claro, se mudar para o Brasil naquele momento. Lembrando, isso aconteceu justamente quando a pandemia começou a atingir níveis alarmantes aqui no país, e lá na Europa, em Portugal inclusive, os índices já eram um pouco menores. Não havia vacina, né? Nada disso. Então era um outro cenário. E o Carvalhal até agradeceu, já deu até uma ótima entrevista há pouco tempo atrás para a TNT, para o Quesada, repórter da TNT em Portugal, e ele até explicava naquela oportunidade que realmente gostou do convite, mas que não pôde. Então o Carvalhal será um adversário do Jorge Jesus nesse final de semana no confronto entre o Benfica e o Sporting Braga pelo Campeonato Português. O Braga é o 4º colocado, um pouquinho mais atrás ali na tabela, mas é uma boa equipe, é meio que quarta força, né, do futebol português já há algum tempo. E esse será o confronto. Jogo importante, precisa vencer para não perder contato com os líderes da competição. Evidentemente, um jogo bem perigoso. Na Liga dos Campeões, qual é a situação do Benfica? Tomou de 9-2 do Bayern nos jogos de ida e volta recentes pela competição europeia. 4-0 em Lisboa e 5-2 atuando em Munique. 9-2 o placar agregado a favor da equipe bávara. Mas existe uma possibilidade real de classificação do Benfica desde que não perca o próximo jogo, que acontecerá no Camp Nou contra o Barcelona. Por quê? Se por acaso o Benfica empatar, ele poderá, com uma vitória na última rodada sobre o Dinamo de Kiev em Portugal, se classificar desde que aconteça o mais provável, que é o Bayern na Alemanha derrotar o Barcelona, como já derrotou na Catalunha. Ou seja, o empate nesse jogo é fundamental. Vencer, claro, seria melhor ainda, não pode perder. Mas se empatar em Barcelona, o time de Jorge Jesus, que já derrotou o Barça em Lisboa, terá chances reais de classificação. Não dependerá só de si, mas é muito provável que o Bayern derrote o Barcelona na Alemanha. E aí, uma vitória sobre o Dinamo classificaria a equipe do Jorge Jesus. Então o cenário não é desesperador na Liga dos Campeões, embora esteja atrás do Barça depois que o Barça foi à Ucrânia e venceu o Dinamo. Então, está vivo na competição? Sim. E, na pior das hipóteses, pode pegar uma terceira colocação para a Liga Europa. Ficar em terceiro numa chave que tem Bayern de Munique e Barcelona, apesar da crise da equipe catalã, convenhamos, não seria nada vergonhoso para o Benfica. No campeonato, 1 ponto atrás. Na Taça de Portugal, como é chamado lá a Copa,
O Benfica teve dificuldades, empatou lá com o Vitória de Guimarães, são chaves triangulares, e vai jogar contra o Covilhã só em dezembro, tem que vencer por 2 gols. Mas isso é um problema para o mês que vem. Tá? E conseguiu passar com dificuldade na fase passada. Lá são 2 Copas, né? Tem a Copa da Liga e tem a Copa de Portugal. Lá eles chamam de Taça da Liga e Taça de Portugal. Então, na Taça da Liga, na Copa da Liga, né? Jogando contra o Trofense, que é um time que é o 12º na segunda divisão. O time só passou na prorrogação, teve dificuldades, claro que isso gerou ali algumas críticas, mas conseguiu a classificação. Então o Benfica não está eliminado das competições, ele está em 4 certames, em todos com possibilidades de reagir, recuperar a liderança do Campeonato Português, pode sim, como eu já expliquei, se classificar dentro da Liga dos Campeões, depende só dele praticamente, né? Só dele, que se vencer o Barcelona depende só dele. Mas mesmo que empate, não dependerá só de si, mas terá uma chance bem razoável desde que vença o Dinamo de Kiev jogando em casa. E nas Copas está vivo. Então o Jorge Jesus até agora não caiu das competições. Mas o time caiu de rendimento, há choques de conhecimento público divulgados amplamente pela imprensa portuguesa com os jogadores, né, pela maneira como ele lida e tudo mais, pela forma como ele às vezes é muito abrupto, né, falando com os atletas, então reclamação de um ou de outro. Inclusive, um dos jornalistas que eu escutei, que publico, repito, no meu blog do All Sport, alguns depoimentos desses jornalistas, né, o Antônio Pires, ele definiu muito bem. Ele disse que o Jorge Jesus é um treinador que cansa, e que sem sucesso esse cansaço é ampliado. Tem que estar sempre ganhando, diz ele, para que o ambiente fique bom. Ou seja, é desgastante de fato, porque um cara é exigente, é um cara que o torcedor aqui no Brasil conhece, fala grosso com o jogador, dá bronca, dá esporro mesmo. E os caras, quando está ganhando, você releva, vai levando. Quando não está tão bem, e a sequência recente não é boa, a coisa complica. Dos 5 últimos jogos, o time só venceu 1. Né? E o jogo anterior que venceu foi só na prorrogação contra o Trofense, como eu falei, o time da segunda divisão, 12º colocado, parte de baixo da tabela, na segundona portuguesa. Então não são bons jogos recentes, não são bons resultados, mas o Jorge Jesus está ainda vivo. Afinal de contas, o torcedor do Flamengo fica alucinado para que ele volte, para que ele assuma o time em janeiro. Na opinião dos colegas portugueses, e também conversei com algumas pessoas ligadas ao Benfica, amigos lá de Portugal, é pouco provável que hoje ele saia do clube. Né? E uma das razões também é que para ser demitido tem que receber indenização, não se acredita que ele vai pedir demissão, o Benfica não está nadando em dinheiro para fazer demissões e ficar pagando multas rescisórias milionárias, e a multa é alta do Jorge Jesus. Então a tendência hoje é que ele não saia antes do final do contrato em maio. A não ser que de fato o time desande aí a perder, fique distante do líder do campeonato, saia da Liga dos Campeões, caia nas Copas, aí realmente vai ser um outro fato, outro momento, uma crise realmente grande, não momentânea como essa de agora, que poderia precipitar uma saída do Jorge Jesus. Então, o torcedor do Flamengo que pensa hoje na volta de Jesus para janeiro, para o início da temporada brasileira 2022, comandando o Flamengo, independentemente do que vai acontecer agora na final da Libertadores com o Renato Gaúcho Portaluppi à frente do Flamengo na decisão em Montevideo contra o Palmeiras, por enquanto, não se anime muito não, é pouco provável. Só se fatos novos, ruins para o Benfica e, consequentemente, para Jorge Jesus, o empurrarem para fora do clube. Daí, fatos novos, situação nova, aí tudo pode acontecer. Hoje, começo de novembro, ainda não é provável que ele antecipe uma eventual saída e o Flamengo, se não ficar com o Renato no ano que vem, a priori terá que procurar um outro técnico, a não ser que, repito, para ficar bem claro, para não deixar dúvida, a não ser que fatos novos aconteçam e precipitem uma saída que os colegas em Portugal acham pouco provável antes do final da temporada europeia, que vai até maio do ano que vem. É isso. Valeu, saudações.